Olá, seja bem-vindo! E hoje a gente vai conversar sobre o primeiro pilar do Quarteto Fantástico da Transformação Digital. Se você não sabe o que é isso, dá uma olhadinha no meu vídeo anterior que eu te explico bem certinho. Fica comigo que eu vou agora aprofundar sobre o pilar de tecnologia, essas tecnologias fantásticas que estão revolucionando o nosso mundo. Vou te explicar o que são, como se aplicam, para a gente perder o medo de tecnologia, ok? Então, aproveita aí o intervalinho e dá um curtir. Curte, compartilhe e se inscreve no canal. Para a gente falar de tecnologia, eu preciso te contar um pouquinho de história. Só para você não cair de paraquedas, preciso só que você entenda como que a gente chegou até aqui. Eu vou te contar sobre as 4 revoluções industriais que a gente passou até hoje. Foram as grandes evoluções, ondas de evoluções tecnológicas que a humanidade passou nos últimos aí 200 anos. Não vou começar lá, gente, desde o fogo e da roda, né? Vou falar aí da evolução tecnológica dos últimos tempos. A primeira revolução industrial, gente, que foi lá nos idos de 1780, é aquela que a gente estuda na escola e na faculdade como sendo o grande início da indústria. Começou-se a substituir o trabalho humano por trabalho de máquinas, ainda com máquinas a vapor. Foi uma evolução muito importante para a sociedade, porque a partir daquele momento se entendeu que existiria uma forma alternativa de trabalho ao braço humano de forma mecanizada. A segunda revolução industrial, gente, nós estamos falando lá já de 1870, final desse século, em que já entra em jogo eletricidade e produção em escala. Nesse momento já se começam a se falar de linhas de produção e de uma visão bastante mecanicista do trabalho, né? Como o ser humano como parte daquele mecanismo de produzir coisas. Já pelos idos da década de 70, acontece a terceira revolução industrial. A terceira revolução industrial está falando de automação, de computação, já é o início mais incipiente da internet. A partir da terceira revolução industrial, começa a acontecer uma evolução incrível na capacidade de processamento dos nossos computadores. Isso ficou conhecido como a Lei de Moore. George Moore é um cofundador da Intel que começou a perceber que a cada um ano e meio, eram dobradas as capacidades de processamentos dos transistores. E esse fenômeno, que depois foi batizado de Lei de Moore, na verdade, causou um avanço exponencial da capacidade de processamento que, no final das contas, desembocou na quarta revolução industrial, que é esse momento que a gente está vivendo, esse momento histórico incrível que a gente está vivendo, com coisas acontecendo que nenhuma outra geração conseguiu experimentar. Na quarta revolução industrial, começam a aparecer novas tecnologias ainda absolutamente disruptivas. Estão mudando a nossa forma de nos relacionar, de negociar, novos modelos de negócio e tudo mais. E eu vou começar a te explicar agora, então, que tecnologias são essas. Inicialmente, esse é o mapa das novas 9 tecnologias 4.0 que baseiam aí a quarta revolução industrial. Eu vou começar a explicar para você sobre impressão 3D. Impressoras 3D trouxeram uma quebra de paradigma sobre a forma como a gente produz coisas. Também chamada de manufatura aditiva, ela é uma lógica de que ao invés de você injetar, por exemplo, um plástico, você pode ir imprimindo filetes de plástico para formar determinado produto.
Ah, e isso não é só para plástico, gente. Hoje tem impressão 3D para produtos metálicos, para plástico, para vidro, entre outros. Tem cimentos para construção de casas com impressoras 3D gigantes, né? Então tem muitas possibilidades a partir desta tecnologia, que é a tecnologia de manufatura aditiva. Quais são as novas possibilidades que se abrem com isso, gente? Você consegue, primeiro, quebrar a lógica da linha de produção standard, que você tem que fazer muito produto igual para conseguir ter produtividade. No momento em que você tem uma impressora 3D, você pode começar a pensar em personalização de produtos para o seu cliente e não fazer 1 milhão de produtos idênticos. E isso cada vez mais tem a tendência de ser uma demanda do consumidor. A personalização, que já começa a acontecer muito no mundo digital, tende a acontecer no mundo físico também. As pessoas vão querer ter o seu tênis personalizado, o seu óculos personalizado. E ao invés de você ter que ter uma linha de produção dedicada para aquele tipo de óculos, você pode ter uma impressora 3D que, através de um desenho digital, produz um produto personalizado para o seu cliente. Já tem algumas marcas fazendo experiência com isso, a Nike é uma delas. Outras coisas que a impressora 3D pode facilitar em muito e já está com bastante uso na indústria. Primeira coisa, prototipação. Prototipar produtos sempre foi um processo lento e manual. Agora, com as impressões 3D, os protótipos podem ser produzidos com muito mais praticidade, com muito mais realismo. Então, você reduz o tempo, né, de uma etapa importante do desenvolvimento de novos produtos, que é a prototipação. Segunda coisa, itens de pós-venda. Pense bem. Se você precisa, por exemplo, de uma ferramenta para uma linha de produção ou para sua casa, o que quer que seja, olha que legal vai ser, porque isso vai chegar a acontecer, olha que legal vai ser se você puder, ao invés de comprar o material físico e ir lá numa loja de ferramentas, comprar o material físico, você recebe o mapa 3D desse material e imprime esse material na sua casa, da maneira como você achar melhor. E aí você tem uma ferramenta em 5 minutos na sua casa, sem sair de casa, tendo uma impressora 3D em casa ou um lab próximo da sua casa que tem uma impressão 3D. Outros usos da impressão 3D, por exemplo, estão acontecendo na medicina. Eles têm usado a impressão 3D para imprimir partes do corpo e personalizado com aquele indivíduo para fazer cirurgias, esse tipo de coisa. Então, gente, pense, somente uma tecnologia que traz dezenas ou centenas de possibilidades novas para diversos ramos. A gente falou de indústria, a gente falou sobre pós-venda, a gente falou sobre medicina e, entre outros, possíveis aplicações estão sendo já impactadas e cada vez, na medida em que a tecnologia vai se democratizando e se barateando, cada vez mais isso vai fazer parte da sua vida. Segunda tecnologia 4.0 que eu quero comentar com você é sobre robotização. Robotização, gente, você pode pensar, poxa, mas você não falou sobre automação na terceira revolução industrial? E sim, a automação e uma robotização menos interativa começou realmente na segunda revolução industrial. Mas agora a gente tem, primeiro, robôs muito mais evoluídos, que a gente chama de robôs colaborativos, que conseguem integrar a sua ação à ação do ser humano numa linha de produção ou em recepções de hotel. Vocês já devem ter visto notícias no Japão que eles têm recepcionistas robôs. Então, são robôs muito mais interativos e inteligentes. Segunda coisa, a gente começa a falar sobre a automação de atividades administrativas, que isso é espetacular, é o famoso RPA. O RPA é um robozinho digital que começa a automatizar atividades que são
repetitivas feitas por pessoas em computadores. O RPA é um grande fator de produtividade nas empresas hoje em dia para as áreas administrativas. Então fica ligado que essa não é uma tecnologia cara, não é uma tecnologia difícil de ser desenvolvida e que pode trazer muita produtividade para o seu time, para o seu dia a dia em atividades repetitivas. A terceira tecnologia que eu quero comentar com vocês, e que na verdade eu quero fazer um blend de duas tecnologias, sistemas integradores e computação em nuvem. A união dessas duas coisas, gente, trouxe uma nova capacidade de controle dos processos industriais ou de varejo. Processos de negócio como um todo. Quando a gente fala de sistemas integradores, gente, a gente já vinha, obviamente, desde a terceira revolução industrial com os famosos ERPs, né? Então, aqueles sistemas que gerenciavam de forma geral as finanças dos nossos negócios, as operações dos nossos negócios. Mas agora a gente está indo para uma outra etapa. Uma etapa que a gente chama de sistemas integradores especialistas. Por que especialistas? Porque nós descobrimos que a complexidade está ficando grande e cada macro processo do seu negócio precisa de softwares especialistas que consigam fazer gestão daquele processo específico. Então daí surge uma sopa de letrinhas quando a gente fala de processos industriais ou de varejo, como WMS, como PLM, como Supply Chain Collaboration, que é o SCC. Então, são sistemas que se especializaram em partes da sua operação, de tal forma a gerir a complexidade que ficou muito grande para gerir num único sistema e para absorver tudo dentro de um mesmo ERP. Isso, aliado com a computação em nuvem, trouxe, além da personalização dos sistemas para cada um dos processos, trouxe mobilidade. Por quê, gente? Porque quando eu consigo colocar os meus dados em nuvem, eu consigo acessar esses dados aonde quer que eu esteja, através de um celular, através de um computador ou whatever, né? Então, isso traz uma outra capacidade de processamento também, porque os processamentos em nuvem tendem a ser muito melhores do que o on-premise, né, que são aqueles dos servidores locais, né? Além, gente, de te dar uma capacidade de armazenagem praticamente infinita, porque você vai contratando na medida da necessidade esses grandes servidores, e aí a gente fala de Amazon, a gente fala de Google, de Azure, entre outros, né? Sem necessariamente ter que fazer compra de hardware, né? Compra de novos servidores para colocar na sua empresa. Então, isso trouxe uma nova capacidade de gestão dos processos, gente. Quer seja processos industriais, quer seja processos de varejo e CRM. Uma outra coisa que eu acho muito importante quando a gente fala de ter sistemas integradores e nuvem são os famosos marketplaces. Isso é realmente usar a nuvem e os sistemas integradores para trazer solução de integração da cadeia entre clientes, varejistas e fornecedores. Marketplaces, gente, são como o famoso Mercado Livre, a Amazon e vários outros que, na verdade, eles juntam fornecedores, eles juntam consumidores e colocam esse pessoal junto numa única plataforma. Claro que os grandes marketplaces, como esse que eu citei, Madeira a Madeira e outros, eles têm se tornado muito mais do que uma plataforma que junta clientes e fornecedores, eles já têm se tornado plataformas de logística para os produtos, de pagamentos, se tornando fintechs. Então, isso se tornou um negócio incrível que está revolucionando as relações comerciais no mundo inteiro. Mas o fato é que isso surgiu a partir dessas tecnologias, a capacidade de colocar todo mundo junto numa mesma nuvem, colaborando num único sistema integrador, que são os marketplaces. E aí, até agora, tudo bem?
Falamos de manufatura aditiva, que é impressora 3D, sobre automação com robôs e RPA, e falamos sobre nuvens e sistemas integradores. Aguenta mais um pouquinho que tem mais conteúdo legal aí pela frente. Quarta tecnologia fantástica que eu quero compartilhar com vocês é Big Data e Analytics. Sou suspeitíssima para falar porque tenho um amor especial sobre isso. Trabalhei já com Analytics há algum tempo e conheci gente incrível que trabalha com isso. É o mundo dos nerds, gente. É o mundo dos dados e da análise da ciência de dados. Nunca antes, gente, foram produzidos tantos teras de dados por minuto nesse mundo. Vou colocar aqui para você algumas estatísticas, gente, de quanto de dado a gente gerava há 10 anos atrás e quanto de dado a gente gera agora por minuto. É um negócio inacreditável, gente. E aí começa a surgir o que a gente chama de Big Data. Big Data é uma quantidade imensa de dados gerada a cada minuto pelo nosso comportamento na internet. Por quê, gente? Porque a cada movimento que você faça numa rede social, a cada compra que você faça num site, a cada produto que você produza numa linha de produção, que você tem uma máquina que tenha sensores para captar o que está acontecendo, isso está gerando dados. E você precisa ter uma capacidade, primeiro, de armazenagem desses dados e depois de processamento desses dados. Isso tudo a gente chama de Big Data. A partir do momento que você tem o dado, ter o dado e nada é a mesma coisa, gente. Se você não utilizar o dado para gerar inteligência para o seu negócio. E aí entra uma segunda camada, que é uma camada de inteligência, que a gente chama de analytics ou inteligência artificial. Que é quando você começa a usar algoritmos inteligentes que olham esses dados, olham o histórico e começa a predizer o futuro a partir do que aconteceu no passado. É uma estatística, é uma matemática aplicada junto com um poder computacional imenso que gera uma predição do seu comportamento como consumidor, pode gerar uma predição de o que vai acontecer numa máquina, numa linha de produção, tudo isso baseado em dados. Não vou dar mais spoiler, porque eu vou ter um vídeo muito específico para falar de dados, porque dados é o nosso quarto super-herói ali do Quarteto Fantástico da transformação digital. Mas está dentro das tecnologias 4.0, então a gente precisava falar delas aqui. Bora falar sobre realidade aumentada. Realidade aumentada é a capacidade de você reproduzir em 3D uma realidade física. Então você traz o ambiente físico para um ambiente virtual. Normalmente a gente vê aqueles óculos 3D de realidade aumentada e você gera uma experiência muito diferente para o usuário. Se você ainda não teve a oportunidade, não perca a oportunidade se você encontrar em algum evento, algum lugar que você possa usar um óculos 3D. Uma experiência incrível, que você realmente se sente imerso naquele ambiente. E isso está sendo utilizado muito para treinamentos, para jogos que se tornam extremamente realistas em realidade 3D. Né? Mas realidade aumentada também está ajudando muito na gestão remota. Pensa o seguinte, muitas vezes quando a gente tinha que fazer, por exemplo, a manutenção de um equipamento, isso pensa na sua casa, você precisaria trazer um técnico, às vezes o técnico não estava disponível na sua cidade, às vezes estava disponível lá em outro lugar do mundo, para vir na sua casa e fazer a manutenção do seu equipamento, certo? Pois é, agora já existe tecnologia para eu colocar um óculos, o técnico lá do outro lado do mundo enxergar a mesma coisa que eu estou enxergando aqui e ir me dando pelo óculos orientações do que eu devo fazer para fazer a manutenção do meu equipamento. Pensa que incrível, você vai poder acessar o conhecimento de um cara lá do outro lado do mundo para fazer manutenção, a evolução de qualquer equipamento que você tenha na sua casa, colocando um óculos conectado à internet em você.
Então, olha as possibilidades que isso pode trazer. E volto a dizer, gente, pode ser que pareça longe, mas não está. Na medida em que isso começar a ser democratizado e criar volume de utilização, assim como qualquer outra tecnologia que a gente for olhar historicamente, gente, já foi muito caro e começa a se baratear. A Lei de Moore já dizia isso, né? Dobra a capacidade e barateia. Então, daqui a pouco, pessoal, você vai ter um óculos desse na sua casa e talvez na hora de chamar um eletricista, você não vai ter que chamar ele na sua casa. Você vai colocar o óculos, ele vai conectar de lá e vai te orientar sobre a melhor forma de corrigir o seu problema elétrico, hidráulico ou qualquer coisa assim. Simulação. Simulação, gente, é a capacidade de você digitalizar o mundo físico, mesmo que ele ainda não exista. A gente fala sobre criar os digital twins, né, os gêmeos digitais. Isso quer dizer o quê? Por exemplo, numa indústria ou numa loja ou qualquer lugar físico, mesmo numa casa, você pode criar o seu gêmeo digital, criar a sua casa digital e ao invés da sua empresa digital, e ao invés de você ter que fazer fisicamente testes, você começa a fazer testes de layout, de processo, de lugar que o sofá fica na sala ou não, só que de forma digital, porque você tem todo aquele ambiente digitalizado dentro do seu computador e você consegue fazer testes muito mais profundos do que testes de layout, gente. Esse seria o básico, né? Mexer as coisinhas ali no layout. Mas testes ainda mais profundos, como testes de capabilidade de processo e tudo mais. Então, uma tecnologia bem importante para a indústria para reduzir tempo também de desenvolvimento de novos produtos. Cybersecurity, segurança cibernética. Essa é apontada também como a tecnologia 4.0, que diz respeito a toda a capacidade que a gente tem hoje de controlar o que está acontecendo no ambiente digital. Claro, gente, que na medida em que a gente começa a digitalizar as nossas decisões, começa a digitalizar os nossos processos, acabei de falar do Digital Twin, começo a digitalizar através dos sistemas integradores todo o meu processo de desenvolvimento de novos produtos ou de lançamentos de novos produtos, estratégias comerciais, estratégias de marketing, eu preciso cuidar com quem vai ter acesso a esses dados. Porque isso pode quebrar minha empresa se um concorrente meu tiver acesso a isso, né? Então, aí surgem todas as tecnologias de segurança que têm o objetivo aí, então, de cuidar dos nossos dados para que não haja invasão, hackeamento e esse tipo de coisa, né? Importante, gente, quando a gente fala de cibersegurança, sim, ela é necessária, mas tem um mindset um pouquinho diferente no mundo digital, que é o mindset da community, né? O mindset de você compartilhar o conhecimento. Claro que coisas sigilosas do negócio não são coisas para serem compartilhadas, mas hoje já existem comunidades imensas que trocam, por exemplo, códigos em Python, em SQL, o que quer que seja, que resolvem problemas em bancos do mundo todo e que você não precisa pagar por isso. Porque um desenvolvedor resolveu um problema aqui, ele disponibiliza o código dele num determinado marketplace de conhecimento, né, uma determinada plataforma de conhecimento digital, e o outro cara do outro lado do mundo pode pegar esse conhecimento e evoluir. Isso não é incrível, gente? Isso é maravilhoso. A gente está vendo isso agora no episódio da Covid. É um cientista que pegou o mapeamento genético do cara que fez lá da China, partiu disso para conseguir evoluir rapidamente em dias com o mapeamento genético, por exemplo, do vírus que chegou aqui no Brasil, que foi mapeado, se eu não me engano, em 48 horas, o que anteriormente levaria dias e semanas para fazer, né? Então, isso é o que a gente chama de transfer learning. Uma palavra incrível que diz, gente, nesse mundo digital você não precisa começar do zero. Parta do aprendizado que o outro já teve, parta da produção que o outro já fez. Não precisa ficar batendo a cabeça se um outro já bateu a cabeça por você e já aprendeu o que você precisa aprender. Parta dali e evolua e crie seu diferencial se for necessário.
Última tecnologia, mas não menos importante, é a internet das coisas. Gente, essa é uma tecnologia que ainda está tímida, eu diria, mas ela está tímida por um fator. A nossa internet 4G é uma internet que ainda não tem capacidade para tanta velocidade e tanto processamento quanto essa tecnologia precisa. Mas a tecnologia, a internet 5G e 6G, que os chineses já estão estudando ali, nem chegou a 5G ainda e os chineses já estão na 6G, vai ter essa capacidade de processamento para processar a internet das coisas. O que quer dizer isso, gente? Internet of Things quer dizer que você vai ter sensores nas coisas. E esses sensores vão estar conectados à internet e vão gerar dados das coisas que estão acontecendo na nossa vida para te gerar gerenciamento sobre isso. Então, vou dar um exemplo dos mais clássicos. Se eu tivesse na minha despensa um sensor que me dissesse quando o meu sabão em pó está acabando, a empresa poderia automaticamente repor o meu sabão em pó, debitar no meu cartão de crédito e eu nem precisaria me preocupar que existe sabão em pó nesta vida. Maravilha, hein, minha gente? Mesma coisa para geladeira, mesma coisa para outras aplicações relacionadas às Smart Cities, né? Então, existe um conceito de Smart City que são as cidades inteligentes, onde você sensoriza a cidade como um todo e aí você começa a entender qual é o fluxo da população naquela cidade, aonde você precisa de mais serviços, aonde você precisa de menos serviços. Você começa a ter todo o monitoramento de tudo que está acontecendo na cidade para gerar inteligência e gerar melhoria para a população. Então, Smart City é um assunto muito fantástico que vale um vídeo só sobre isso, sobre cidades inteligentes, mas ela parte sim da internet das coisas, né? Que é a capacidade de você colocar sensores conectados à internet, se comunicando e passando sinais para quem precisar daquele sinal, de tal forma a gerar mais inteligência na gestão das cidades, da sua casa, da sua empresa, do que quer que seja. Espetacular, vai chegar logo, quando chegar o 5G de forma mais democratizada no mundo todo, vai chegar isso pra gente também, e a revolução não para, gente. Novas tecnologias estão sendo desenvolvidas lá no Vale do Silício, na China, e aqui no Vale do Pinhão, aqui em Curitiba, a cada instante. Essas são as clássicas tecnologias 4.0 e o que o mundo está sendo capaz de fazer com elas é algo inacreditável. E fica a minha reflexão para você. Você precisa pensar em como você usa este conhecimento e aplica para os seus problemas de negócio. Quais são os problemas de negócio que você precisa resolver? É produtividade? Será que eu não preciso pensar em ter um sistema especialista que me ajude a gerir o meu processo? Será que eu não posso colocar um RPA para automatizar tarefas repetitivas? Eu preciso de mais mobilidade, então eu não deveria transferir a minha operação e dados para a nuvem para conseguir ter mobilidade e compartilhar isso com o meu time? Então, dependendo do seu problema de negócio, você precisa escolher a melhor tecnologia que te atende. Tecnologia é um barato, a gente pode continuar falando aqui por horas, mas ela precisa resolver um problema real, ok? Então, pensa nisso, porque você como líder não pode ter medo disso, gente. Sua equipe não pode ter medo disso. Vocês precisam encarar, embarcar e começar a investir em usar isso a seu favor, como diferencial de negócio. Tá bom? Então, muito obrigada por ter ficado até aqui. Um beijo, curte, compartilha e se inscreve no canal. Beijo! Tchau!